Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Nasa, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos, hipnoterapeuta, apômetra e mantenedor do Núcleo Vida Plena, Núcleo de Desenvolvimento Humano e Espiritual. Vamos a um estudo sistêmico aqui, um microestudo sobre uma temática que se chama orientação assertiva. Voltamos então com um estudo chamado orientação assertiva. Esse estudo aqui, ao término do discorrer sobre, vou decidir se eu dividirei ele em 3 partes ou se será um estudo único, dependendo da extensão dele. Mas vamos pensar em 3 etapas aqui dentro da orientação assertiva. Primeiramente, a gente vai contextualizar a seguinte questão. Existe um movimento na atualidade, não de regra geral, mas um movimento de mudança do modus operandi da espiritualidade em alguns agrupamentos, em algumas egrégoras, e eu digo isso pelo Núcleo Vida Plena, onde a espiritualidade vem trabalhando o desenvolvimento do indivíduo e acelerando um pouco o processo de orientação, de direcionamento e movimentação do indivíduo, para que o indivíduo saia daquele loop do chamado papa-passe, papa-atendimento apométrico, do indivíduo que senta ao toquinho do preto velho lá numa casa de umbanda, ou busca aí um recurso de uma orientação da espiritualidade e fica em loop naquela situação, ele volta e recorre sempre à mesma situação. Isso não é de forma absolutista, mas alguns agrupamentos nós temos uma nova etapa de movimentação da espiritualidade, com maior ou menor intensidade. Núcleo Vida Plena. Vida plena, o porquê da fundamentação desse nome? Vem de plenitude, de ter uma vida mais linear, com um range de oscilação menos abrupto. A nossa vida é feita de máximos e mínimos, né? A nossa vida é oscilante, nós temos dias mais felizes, menos felizes, mais depressivos, menos depressivos e assim por diante. Faz parte da vida humana, do contexto humano. Não existe linearidade em tudo. O indivíduo que está na sua felicidade absoluta, plena, o tempo todo, está no estado de euforia, carece de medicação. O indivíduo também que está num estado depressivo contínuo também carece de ajuda, de auxílio, talvez de medicação. Então, vida plena é análise da vida no seu contexto social, afetivo, comportamental, espiritual, energético, fisiológico e assim por diante. Achar um ponto de equilíbrio nos seus pilares de vida para que você tenha uma vida mediana, ponto de equilíbrio. Nem muitos máximos, nem muitos mínimos e uma média razoável aí, com uma vida mais qualitativa. Muito bem, ou um melhor estilo de vida. Por isso, a fundamentação do Núcleo Vida Plena, que é uma casa movimentadora, tem como característica casa movimentadora, e até hoje, entendendo um pouco da espiritualidade que me rege e tudo mais, que sou um elemento movimentador, então o Vida Plena tem esse fator, tem essa provocação ao indivíduo que chega ao Vida Plena. Existe uma piada interna lá, e não entendo isso de forma pejorativa, mas lembro-me que há alguns anos nós tivemos uma turma de apometria e uma dirigente de uma casa de umbanda bastante conhecida e a qual eu tenho aí um profundo respeito pela casa. Ela narra a seguinte fala no Vida Plena. Vida Plena, o indivíduo ele passa por aqui e é quase um vai porra, tá? De vai e anda, caminha, tá? E aí isso virou uma piada interna, porque o indivíduo que ele passa a Vida Plena, ou ele acaba retrocedendo, porque ele não dá conta da necessidade de movimento que precisa, ou ele passa ao Vida Plena e ele vai tomar a pancada diretamente proporcional ao tamanho da sua teimosia para que ele caminhe para frente,
tá? Pare de andar como caranguejo para um lado para o outro, ou como cachorro correndo atrás do rabo, ou que muitas pessoas acabam chegando à vida plena nesse contexto. E aí nós temos, vamos dizer, 3 etapas: o antes, o durante e o depois, no núcleo vida plena. E aí, a fala que vai ser trazida aqui é para que vocês tragam uma análise se você é dirigente de um agrupamento, se você está nessa toada também como terapeuta, se você está nessa toada de desenvolver o indivíduo no seu trajeto de vida, na sua evolução espiritual, emocional e assim por diante, intelectual também, em outras instâncias, material, para que você reflita como é que está enquadrado o seu grupo e qual o modus operandi do seu grupo, do agrupamento que você dirige, participa, como terapeuta, como dirigente de um núcleo, de um portal, de um centro, como médium, como instrumento de auxílio ao próximo. Porque muitas vezes também estender as mãos, você acaba sendo um codependente da neurose do outro. Você alimenta a neurose do outro e você não ajuda o outro, sendo muleta do problema, da problemática do indivíduo e assim por diante. Muito bem. Dentro desse contexto, então, o indivíduo chega ao núcleo vida plena e nós temos algumas narrativas, algumas queixas do indivíduo. E aí nós temos a seguinte análise do indivíduo numa tríade, ou talvez numa análise de 4 pernas. O indivíduo, ele é mental, emocional, energético e fisiológico. Tá? Ele tem uma questão física, fisiológica, que muitas vezes carece de um médico físico para resolver, para orientá-lo, para auxiliar no equilíbrio das suas questões físicas. Mente emocional, isso está ligado muitas vezes a uma desordem terapêutica, psíquica, que carecerá de que pode ir desde um psiquiatra a um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta comportamental e assim por diante. E a parte energética e espiritual, que pode ser ajustada num passe magnético, num reiki, numa apometria, em ferramentas desta instância. Como terapeuta, como dirigente de um núcleo, como um médium, como auxiliar do desenvolvimento do próximo, entender esse contexto é importante para que se tenha uma orientação assertiva, tá? E aí eu explico já um pouquinho mais sobre isso. Muitas pessoas chegam ao núcleo vida plena e nem sabem por que estão lá. Vão em busca de questões de ordem material, não há problema nenhum sobre isso. Vão em busca de questões de ordem afetiva, vão em busca de questões de conflito, até com o bichinho de estimação, com o cachorro, com o gato e outras instâncias que às vezes você pergunta para um santo: o que você está fazendo aqui? Porque falaram para mim que a apometria é legal. Falaram para mim que é legal. Minha mãe falou que eu devia passar aqui, meu pai, meu marido, minha esposa e assim por diante. E muitas vezes o indivíduo ele nem sabe o que ele está buscando, qual é a função da ferramenta e assim por diante. Então a orientação assertiva se faz necessário para que o indivíduo encontre o ferramental adequado. Muitas vezes as pessoas me procuram como terapeuta falando: olha, eu estou com depressão, eu estou com isso e aquilo, e eu sempre oriento para que a pessoa faça uma sessão de orientação. É uma sessão que ela, no caso, a apometria não, que é um trabalho social, tá? Ligado à espiritualidade, não à cobrança. Nos atendimentos hoje, atualmente, nas segundas, terças, quartas e aos domingos, os trabalhos também de magnetismo às terças-feiras, os trabalhos voltados à saúde física às sextas-feiras e outras instâncias dentro do Núcleo Vida Plena. Esses trabalhos não são cobrados. Mas os trabalhos terapêuticos, eu como profissional terapeuta, muitas vezes cobro uma primeira sessão, que é uma sessão de avaliação, para um diagnóstico, para um mapeamento do indivíduo. Porque o indivíduo, às vezes, ele chega com um preset de fala, dizendo: eu estou em depressão, eu sou ansioso, isso e aquilo, e ele nem sabe qual é o ferramental que ele precisa. Primeiro, se eu como terapeuta atenderei dentro do perfil de necessidade dele, dentro dos ferramentais que tenho. Muitos buscam: eu queria passar por uma regressão, eu queria fazer hipnose, e nem sabem o que significa. Ele leu lá no Google, jogou no Pai Google de Aruanda lá, ele ouviu de um colega que, ou isso foi uma ferramenta assertiva
para o indivíduo, mas para ele talvez não. Então esse mapeamento é importante. Isso pode economizar muitas horas de sessão, esse mapeamento, para que o indivíduo tenha um direcionamento mais assertivo. Muito bem, isto é uma das orientações para que você se especialize nesse tipo de recurso, para que você possa auxiliar o seu consulente, o seu, paciente no seu contexto terapêutico. Uma outra coisa importante dentro da orientação assertiva é uma máxima que a espiritualidade traz para nós, mas eu vou deixar para o próximo episódio aqui, o próximo capítulo. Vou dividir esse estudo em 3 partes.